Fala moçada, tudo legal? Aqui é o Paulo Cheng novamente e você está no canal Reflexões Chenguianas. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, ok? Vou falar hoje sobre o terrorista italiano Cesare Battisti, que finalmente foi preso. Estava aqui se escondendo aqui no Brasil durante muito tempo, vivendo em São Paulo ali. Foi acolhido no governo Lula, onde recebeu asilo aqui no Brasil, tanto por Lula quanto Tasso Genro. E o Cesare Battisti, como a grande mídia aí, contrariamente tem dito que ele é um ativista político, não passava de um criminoso, assassino e terrorista da extrema esquerda italiana. Então, o Cesare Battisti ele foi acusado de 4 assassinatos lá na Itália, onde ele matou um policial, um marechal, um joalheiro e um açougueiro, além de ter deixado uma pessoa paraplégica. Ou seja, um cara, um bandido, um assassino de alta periculosidade que, quando foi julgado lá, ele fugiu para a França e de lá peregrinou por alguns países até chegar aqui no paraíso, né, da bandidolatria e da cleptocracia brasileira chamada Brasil. E no governo Lula ele foi recebido de braços abertos pela esquerda, o que é comum dentre a esquerda, né? É acolher os seus. Então, no ano passado, quando finalmente, né, o pedido de extradição dele foi concedido pelo governo Temer, né, e infelizmente essa notícia aí se espalhou pela mídia, ao ponto de o Cesare, né, um especialista em fugas, ter escapulido e ter ido lá para a Bolívia. E ele foi preso lá em Santa Cruz de la Sierra, né, numa operação conjunta com a polícia lá local, a Interpol e a Polícia Federal aqui brasileira. O Evo Morales, um bandido comunista, não quis se meter nisso aí. Então ele entregou de bandeja aí o Cesare Battisti, que foi extraditado lá para a Itália, né, onde já deveria ter sido há muitos e muitos anos atrás, né, visto que é um bandido, um criminoso, um terrorista que fazia parte de uma célula terrorista lá na Itália, onde eles faziam atentados, eles lançavam bombas, sequestravam, roubavam e matavam. Ou seja, um bandido de alta periculosidade que esteve aqui durante muitos anos na condição de ativista político. É o que a esquerda aí e a grande mídia em geral tem denominado ele como sendo um ativista que foi perseguido, né, lá na Itália, mas que a verdade é outra. O cara é um bandidão mesmo, assassino, terrorista, um canalha da esquerda. E graças a Deus ele foi extraditado para a Itália e lá ele com certeza ele cumprirá pena. Então você vê os valores da esquerda, né? Onde os bandidos, onde os assassinos, onde os terroristas, eles não são tratados como tais, e sim como ativistas políticos e pessoas que são perseguidos, né, políticos. Então o Cesare Battisti, durante os anos que ele esteve aqui no Brasil, a mídia o tratava como um perseguido político. Por isso que Lula, aquele canalha bandido que está preso, né, ele abriu os braços junto com todo o governo brasileiro da época e a esquerda e acolheu o Cesare Battisti. Uma coisa interessante é que na época do PAN aqui no Brasil, 2 boxeadores que estavam aqui participando, provindos lá de Cuba, representando Cuba, outro país comunista, pelos quais a população lá vive totalmente oprimida pelo regime ditatorial dos Castros durante décadas e décadas. Então, na época do PAN, esses 2 boxeadores pediram asilo aqui para o Brasil, mas o Tasso Genro, aquele verme lá comunista, né, ele negou. Então os 2 boxeadores foram extraditados para Cuba, né, e o destino desses boxeadores só Deus sabe o que aconteceu e que tipo de represália ele sofreu lá do governo comunista cubano na época. Então essa inversão de valores que a esquerda traz no seu bojo aí, mostra que eles são canalhas, no qual bandido
eles glamorizam, a glamorização da bandidagem é algo comum dentre a esquerda como um todo. Então, esse episódio do Cesare Battisti, né, que veio fugindo de vários países, né, até chegar aqui no Brasil, mostra que a esquerda, dentre tantas podreiras, ela é leniente com a bandidagem, ela é leniente, né, com a criminalidade e com os bandidos. Então, Cesare Battisti, finalmente, ele foi pego, vai cumprir a pena lá integral, e a Itália, com certeza, lá as leis são aplicadas na íntegra. Não tem essa moleza aqui feito tem no Brasil, não. A Itália não é um regime comunista, não é um regime ditatorial, mas as leis lá são fortes. Então eu creio que no mínimo ele pegará uma prisão perpétua lá por esses 4 crimes, né? E por todo aquele caos, toda aquela canalice, aquela bandidagem que ele cometeu lá. Então é assim que a esquerda no Brasil trata bandido como vítima da sociedade, e a própria vítima da sociedade ela criminaliza. Então, graças a Deus, nesse início de governo Bolsonaro, um ponto positivo aí, onde o Cesare Battisti, graças a Deus, foi extraditado, foi preso, e com certeza muitos outros bandidos que estão aqui nessa condição brasileira, com certeza não terão chance nesse novo governo de Bolsonaro. Então, era disso que eu queria falar. Então, que o Cesare Battisti cumpra a sua pena porque merece. Criminoso tem que ser julgado, condenado, preso e cumprir integralmente a sua pena. É assim que tem que ser. Então, esse foi mais um vídeo breve, somente para retratar sobre esse assunto aí. E em breve estarei aqui com mais vídeos para todos vocês, ok? Um grande abraço aqui do Paulo Scheng.